Capítulo 1. Essa noite eu tive um sonho. Grande bobagem, nada disso. Não era assim que eu queria começar. Não é assim. Essa noite eu tive um sonho. Parece diário de colégio de freiras, não é nada disso. Mas de fato, eu tive um sonho. Um sonho inesperado com aqueles 2 budazinhos ali. Antigamente eu sonhava muito com eles, mas parei faz décadas. Tudo faz décadas. São muito pequenininhos, os detalhes se perdem. Comprei num camelô em Bangkok. É um objeto sentimental. Não lembro onde li a respeito de 2 budazinhos, um macho e uma fêmea, fazendo sexo. Essas coisas milenárias de chinês, eu nunca entendi direito. Misturo as datas, apronto a maior confusão. Havia uma espécie de templo, a Casa dos Budas de Tos. Não é bonitinho? A Casa dos Budas de Tos, eu acho. Com imagens iguais a essas, só que enormes. Os noivos, antes do casamento, iam lá para venerar as estátuas e passar as mãos nos órgãos genitais delas. Era uma espécie de aprendizado ou familiarização, uma introdução ao casamento bom na cama. Eu acho de um bom gosto delicadíssimo. Em Roma Antiga, houve um tempo em que as noivas acariciavam a glande de Príapo, ou se sentavam nela. Pelo que li, a glande mais usada, a glande pública, por assim dizer, devia ser uma verdadeira poltrona. Príapo foi substituído por São Gonçalo no nosso politeísmo católico. Os católicos são politeístas. Desculpe se você é católico. Aliás, naturalmente que eu também fui criada como católica. Tinha aulas de catecismo, fiz primeira comunhão vestida de organdi branco, só falava o estritamente necessário na sexta-feira santa, só comíamos peixe na quinta-feira e assim por diante. Mas ainda fui criada para considerar os protestantes gentinha e ficava com raiva de Lutero, que me parecia feito a feição do demônio nos livros de história geral. Levei um certo tempo para me livrar dessa estupidez, veja você, hoje. Tenho até bastante afinidade com os protestantes, exceto os calvinistas e, óbvio, aquele pentecostalismo histérico de baixa extração que os assola. O magistério da igreja me enerva. Prefiro eu mesma ler a Bíblia e pensar do que leio o que me parece certo pensar. Quero eu mesma interferir, interpretar das boas novas, sem nenhum padre de voz de tenorino gripado me ensinando incoerências, subestimando minha inteligência e repetindo baboseiras inventadas, semelhantes à desfaçatez de afirmar que o Pentateuco há mandamentos como guardar a castidade, que homens santos são batizados, foram para tal de limbo e tantas outras criações conciliares. Já li a Bíblia de cabo a rabo e nunca vi nada disso nela. E porque também não observam o que também está lá no Levítico? Fingem que não está. E o Papa é vigário de Cristo? Certos papas. Todo mundo sabe o que foram certos papas. Todos infalíveis e um tanto safados. Enfim, não vou falar mais disso. Perda de tempo. Além de tudo, não há nada demais em ser politeísta. De certa forma, é muito melhor do que ficar acreditando somente num Deus impossível de compreender. E, ainda, além de tudo, já estou cansada de não dizer o que me vem à cabeça. E olha que eu nunca fui muito de agir assim. Mas o pequeno grau em que fui já é demais para mim. Ainda me restam alguns penduricalhos desse legado imbecilóide de que tenho que me livrar antes de morrer. A doença, essa doença que vai me matar, também contribui para o meu estado atual de espírito. Não sei quem foi que disse que a perspectiva de ser enforcada amanhã de manhã opera maravilhas para a concentração. Excelente constatação. Nada pessoal com ninguém. Não falo para ofender ninguém em particular. É como se fosse uma atitude filosófica genérica. Meu avô materno era aristocrata, elegantíssimo. Falava francês e alemão fluentemente, esteve em várias
Esteve várias vezes na Europa, era cultíssimo, mas depois passou de uma certa idade, peidava em público. Assisti ele peidar na frente do interventor, na época do Estado Novo. O interventor tinha ido almoçar com ele e, depois do almoço, ficaram conversando na sala de estar, com meu avô volta e meia levantando os quartos e soltando ventos aos trovões. Quando minha avó reclamava, ele dizia que o que está preso quer ser solto e todo mundo peidava, inclusive o interventor. Então, não era ele que, àquela altura da vida, ia arrolhar um peido. Quem quisesse que arrolhasse, mas ele não. Mas sim, mas então eu estava dizendo que os católicos são politeístas, né? Botaram os santos no lugar dos deuses especializados, os gregos, os romanos. Tinha um deus menor para cada coisa. Regras atrasadas, artistas falidos, transações impossíveis, dívidas familiares, casamentos, músicos bêbados, agricultores, criadores de cabra, tudo. Os católicos substituíram os deuses pelos santos. Os músicos, Santa Cecília. Os ruins da vida, Santa Luzia. As solteironas, Santo Antônio. E por aí vai, como você sabe. Até lugares. São José de não sei onde. Diana de Éfeso. A mesmíssima coisa. Os deuses não foram derrotados ou eliminados. Continuam imortais como sempre foram. E somente mudaram de nome. Se adaptaram às mudanças. Eu pronuncio verdadeiras conferências sobre isso. Sou a rainha da conferência. Às vezes devo ficar chatíssima, mas pode permanecer tranquilo, que eu não vou fazer conferência para você. Afinal, você está sendo pago. Temos que trabalhar, vamos trabalhar. Somente uma última referenciazinha a São Gonçalo, porque agora já comecei e eu sou compulsiva. Comecei e tem que acabar. São Gonçalo não existe. Ou melhor, existe, mas nunca existiu. Para a igreja, não há nenhum São Gonçalo, nunca houve. Mas se declarou, na minha opinião, por falta de Príapo. Uma grande lacuna que clamava por ser preenchida. Não existe São Gonçalo, mas já vi procissão dele com padre e tudo. E as mulheres cantando obscenidades baixinho. É um santo deflorador e consolador para solitárias. No arraial, junto à fazenda da ilha, segundo meu avô contava, havia uma imagem de São Gonçalo com um falo de madeira descomunal, maior que o próprio corpo dele. O corpo era de barro, mas o falo era de madeira de lei e fixado pela base num eixo, de maneira que, quando puxava uma cordinha por trás, ele subia e ficava ali, em riste. Eu nunca vi, mas as negras velhas da fazenda garantiam que, antigamente, todo ano, faziam uma procissão com essa imagem de São Gonçalo. E as mulheres disputavam quem iam repintar o falo. Era sucesso garantido no mundo das artes, para não falar que a felizada ficaria muito bem assistida nos seguintes 364 dias. Claro, é simples. É porque eu queria botar um título, mas é claro. Como dizem que Bunel era, meu método de exposição é a digressão. Eu sei que estou muito longe de estar senil. Evidentemente eu delirei um pouco, mas eu sempre delirei e São Gonçalo me fascina. Eu tinha razão em lembrar do sonho. Claro, é por causa do título. Tire isso da gravação. Aliás, não. Depois você tira tudo da gravação. A gravação inicial só começa quando eu disser. Não tire nada agora. Deixe que eu tiro. Quando você passar tudo para o papel. É melhor. Vamos deixar fluir. Depois eu faço a triagem, boto ordem, etc. Não, calma. Ai, nem sei, nem por onde que como é o nome disso que nós estamos produzindo? Vamos dizer, um depoimento sócio-histórico litero-pornô. Ou sócio-histórico litero-pornô, sem hífen. Tudo grudado. Deve ficar lindo assim em alemão. Sim, não. Sim, não sei.
Nem porque este depoimento tem que ter título, mas por que não? Esses dois Budas. Depois eu falo sobre esses dois Budas. Agora não é o caso. Mas me lembre, é uma história muito interessante. Mas no momento, eles me interessam por causa do título. Eu acho bonitinho, com um som meio aliterante, a Casa dos Budas Ditosos. Acho simpático esse depoimento árabe que se chama A Casa dos Budas Ditosos. É bom, até porque não quer dizer nada, como todo bom título de qualidade literária. O sujeito vai ler e perguntar por que esses Budas? É capaz de explicações mais desvairadas. Quanta gente vai ler esse depoimento? Como será que ele vai ficar? Será que alguém vai ler? Vai, sim, armei um esquema mais sofisticado do que o dos filmes de espionagem. Você vai fazer parte. Não vou lhe contar como. Não tem importância. Você transcreve as fitas aqui, deixa as fitas aqui, e tudo o que vai restar é a sua palavra, que pode vir a ser útil, nunca se sabe. Conte a história, minta bastante se quiser. Diga que tudo é verdade, e é mesmo. No começo achei que ia escrever só para mim e deixar para algum morador de Fulana, Cicrânia ou Beltrânia. Com um grande escândalo em gasgos pudicos. Tente explicar tudo de acordo com seus padrões empedrados. Espécie esculhambada que nós somos. Que tempo nós perdemos? Quando há tanta coisa a descobrir. Fulana, Beltrânia e Cicrânia eram os países fundadores de uma grande amiga, Norma Lúcia. Depois vou falar mais nela, é imprescindível. Todos habitados por velhacos como o velho Pedrão, professor de direito romano. Depois eu falo nele. Que moram em outros países, moravam em outros mundos. Fulana, Beltrânia e Cicrânia. Bons patifes, eles moram lá e eu cá. Mas não vou deixar isso a cargo deles. Não confio na posteridade. O título que eu ia botar era Memórias de uma Libertina. Mas não vou botar. É bom gosto demais para esse povo que nunca leu Chordelos de Laloclos. Não vou desperdiçar. Jogar pérolas aos porcos. Em Fulana, Cicrânia e Beltrânia, não se pode ser realmente fino com um título fino desses. Tem que ser um pseudônimo, como eles. Pronto. A Casa dos Budas Ditosos satisfaz. Satisfaz, é tranquilo. Me garante contra irritações geradas pela burrice e pela ignorância. Claro que no fundo odeio esse título de bom gosto ao qual acabo de ceder. Mais cedo. De resto vão todos pastar. Em verdade eu vos digo. Não cheguei ao ponto ótimo como meu avô. Não tenho coragem de fazer o que ele fazia em público. Ainda estou amarrada a uma porção de penduricalhos absurdos. É uma pena, porque a memória de uma libertina seria tão melhor do que essa bichice de Budas ditosos. Mas não se pode ter tudo neste mundo. Tome-lhe Budas misteriosos. Quem é burro pede a Deus que o mate e ao diabo que o carregue. No começo achei que ia deixar essas delusões, como dizia meu professor de medicina legal, para serem publicadas depois de minha morte. Mas, num instante, vi que era burrice. Nada vale a pena depois da morte. Eu quero é passar na rua e ver a cara das pessoas que leram, todo mundo fingindo que não é nada com eles. Nada desse negócio pequeno burguês de depois da morte. Antes da morte. Tudo antes da morte. É ou não é? Eu, por outro lado, me arriscaria a eles darem um jeito de destruir os originais. Não me pergunte como. Eles são diabólicos. Bom, a Casa dos Budas Ditosos. 1, 2, 3. Tudo bem? A Casa dos Budas Ditosos. Prefácio, introdução, nota preliminar, qualquer coisa assim. Decidi dar esse depoimento oralmente, em lugar de escrevê-lo, por várias razões. A principal das quais é artrite. Corte isso, gracinha boba. Eu não tenho artrite, nem faço plano de ter. Muito bem, prefácio. Decidi fazer esse depoimento inicialmente de forma oral
em vez de escrita, pela razão principal que é impossível escrever sobre sexo, pelo menos em português, sem parecer recém-saído de uma sinuca do baixo meretrício, ou então escrever vulva, vagina, gruta do prazer, sexo túmido ou penetrou-a bruscamente. Falando fica mais natural, não sei porquê. Que mais? Gostaria de ter um jeito para falar inanidades labirínticas, como certos psicanalistas ou sociólogos. Um desses pensadores franceses, desses que costumam aparecer nos cadernos de cultura dos jornais, para, na maior parte dos casos, sumir imediatamente após. E que não dizer nada, mas intimidam as pessoas com seus relambórios. Mas não sei fazer isso. É uma das minhas deficiências. Esquecer. Sim, mas que mais? Sempre achei chique. Deve ser subproduto de algum trauma de infância. Botar no frontispício qualquer semelhança, etc, etc. Mas no caso, o contrário. Atenção. Qualquer semelhança estará bem inferida. Não, muito pernóstico. Qualquer semelhança não é coincidência, nenhuma semelhança é coincidência. Nomes trocados para proteger culpados. Quem puser a carapuça pode ter certeza de que está bem posta. Não estou achando isso um pouco metido e engraçado. Vou retirar tudo. Reeditar. Quero um prefácio decente. Vamos anotar uns tópicos, depois eu desenvolvo. Tópico 1. Ser mulher, ser coroa? Não. Depois eu arremato esse prefácio. Eu não faço prefácio. Meu avô, o outro avô, o alemão, um prussiano insuportável nazista de nascença como todo alemão, embora tenha morrido se proclamando antinazista, como também todo alemão, dizia que tudo o que precisava de prefácio, inclusive emprego e mulher, nesta ordem de precedência, não valia nada. Principalmente mulher, acho eu, porque o livro ele não dava muita importância, a não ser para esculhambar e querer queimar todos. Ele só não gostava de Hitler porque Hitler era bávaro, mal-nascido, não por causa do nazismo. Dava churrascos, ficava bêbado e queimava livros. Comprava muito para depois queimá-los nos braseiros do churrasco. Um livro de Eduardo Prado, muito famoso na época, e fazia discursos afirmando que os brasileiros eram estúpidos. Os únicos inteligentes eram os antropófagos. Não sei bem o que ele queria dizer com isso. Minha mãe contava que Eduardo Prado era lindíssimo, de cabelos revoltos, farfalhantes ao vento, no viaduto do chá. Uma senhora o viu uma vez, contava minha mãe. Não se conteve e exclamou: mas que homem bonito! E ele respondeu: Eduardo Prado, minha senhora. Meu pai tinha um terror patológico de ser corno e minha mãe sabia disso. Então, muito sacanamente ou genialmente sacanamente, minha mãe era uma enciclopédia de sacanismo. Fazia ares sutilmente ambíguos. E então falava em Eduardo Prado, falava de Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino, Ramon Navarro, imitava Mae West, recitava Byron e Castro Alves com caras e vozes de orgasmo. Chamava Castro Alves de Cecel, como se houvesse ido para a cama com ele no dia anterior. Era um martírio que meu velho tinha que submeter calado, por uma questão de coerência entre o que professava e o que realmente sentia. Ele era muito liberal de boca, coitado de meu velho. Morreu moço, mais moço do que eu hoje, 66 anos. Pronto, não faço prefácio. Depois eu vejo. Decisions. De qualquer maneira, fica aí o registro. Depoimento oral, tá. Já falei isso. Porque é mais fácil dizer palavrão do que escrever palavrão. A exigência de passaporte para as palavras passarem do falado ao escrito. Alguns não conseguem nunca. A humanidade é muito estranha. Que mais?
Explicar que sou um grande homem e não digo que sou uma grande mulher pela mesma razão, porque não existe onço, só existe onça. Nem foco, só foca. Por isso é um bobajal de quem não tem o que fazer e fica preso a idiosincrasias da língua, como aquelas cretinas feministas americanas que queriam mudar o history para herstory, como se o his do história da palavra fosse a mesma coisa que o nome possessivo do gênero masculino. A imbecilidade humana não tem limites. Sou um grande homem fêmea, da mesma forma que os grandes homens machos são grandes homens machos. Fica-se catando picuinha porque o nome da espécie é por acaso masculino e não neutro. Como é possível que seja em alguma outra língua? Como se a gramática resolvesse alguma coisa nesse caso. Explicar isso? Não existem grandes homens e grandes mulheres. Existem grandes homens machos e grandes homens fêmeas. Não há nada mais ridículo do que a galeria de grandes mulheres isso e aquilo. Fico morta de vergonha. A espécie é humana, como Panther ansius, Pantera leo, uma onça, no feminino por acaso. O outro leão, no masculino por acaso. Questão de língua, exclusivamente. Explicar isso como quem explica um marciano a um terráqueo. Escuta aqui, terráqueo. Deixa de ser débil mental. Bem, ambições inúteis. Vamos ao trabalho. Quer mais? Nada. Estou em grande dúvida quanto a esse prefácio. Rever necessidade de prefácio. Odeio isso tudo, mas a verdade é que estou um pouco nervosa. Minha família sempre desprezou qualquer forma de frescura. Foi criada assim. Minha família não vale nada, mas é ótima, principalmente os mais antigos. Temos ancestrais fantásticos, tudo bandido. E eles se escondem por trás daquelas baixelas, daqueles pratos de antes da Primeira Guerra e daquelas maneiras de lorde das Índias ocidentais. Meu avô era, como eu já disse, era prussiano de Brandemburgo. Abominava todo mundo, com exceção de Frederico II. A ideia dele de que um grande programa na Europa era passar 4 dias em Potsdam, babando dentro da Orange e sonhando em empalar poloneses. Grande família. A mulher dele era católica, da Westfália. Só tomava banho sábado e nunca ria, a não ser gargalhadas histéricas que duravam horas, geralmente aos domingos depois da missa e antes dos repolhos hediondos. Tremenda família. Só conheço meus bisas pelos retratos ovais espalhados por aí. Os dos museuzinhos não levo em conta. Só lembro do meu bisa João, que assombrava com seus olhos horripilantes biliosos. Um retrato cercado de louros na sala verde da Casa Grande de Lençóis. João teve imensos escravos. E um antigo jornalista baiano, desses que a gente finge que lembra, e é nome de rua em Brotas, publicou 6 números da destemida Gazeta Independente Republicana, 14 de agosto. Esse jornalista, como é mesmo o nome dele, escreveu: hoje ninguém acredita, a humanidade é burríssima mesmo, que meu biso tenha descoberto a cura da gagueira. O canalha falsificou documentos e a própria alma. Você acredita que... isso mesmo. Você acredita que o Pulha era mulato? Pardo, como se dizia mais nessa época. E inventou uma porção de coisas sobre não sei quantos escravos, pelo menos 2 dúzias, em cujas bocas meu bisa mandou enfiar ovos quentes. Ele adorava enfiar um ovo quente na boca de alguém sob qualquer pretexto, ou mesmo sem pretexto. Dizem que até meteu um na boca da minha bisa Sinhazinha, mulher dele. Os ovos, realmente ele mandava enfiar, mas evidentemente que seu efeito foi inventado pelo jornalista. 6 desses escravos, disse aquele crápula, eram gagos e ficaram bons da gagueira depois dos ovos quentes. Claro, ele não defendia que se pusessem ovos quentes na boca de ninguém, mas que se aproveitasse a lição.
A ciência médica podia encontrar um meio para curar esse aflitivo mal da fala através da terapia inspirada nisso. Imagino que talvez um ovo não muito quente, em várias aplicações. Um homem é muito intrigado para com seus benfeitores, como dizia minha tia-avó Inês, que tinha o próprio horror de preto e chamava de cu de luto qualquer branca que dormisse com negro ou raciado. Vejo tudo como se fosse hoje. A velha casa grande do outeirão, que já peguei com as paredes cobertas de limo de verde, arretinto, insetos por tudo quanto era canto. Dias que o inverno miava como gatos. Telhas estalando, as telhas se entrelaçando com cipós uma com a outra, cobra cor de esmeralda. O resto da chuva ainda pingando das árvores nas plantas das folhas grandes embaixo. Uns fedores e cheiros mornos, saindo das rachas dos pingos de lajota. Passarinhos cantando e piando. Uns azulejos desmaiados na parede do varandão. Umas 4 galinhas brabas ciscando debaixo das touças de bananeira. Pedras soterradas pela lama. Calangos trepando pelos troncos das mangueiras, 2 ou 3 mutucas zumbindo, e apesar de tudo, um silêncio que chegava a doer. Foi nesse dia, nessa casa velha, embolorada, que tinha uma estante esculpida em sucupira crua, que as goteiras haviam empenado nas juntas. Já conhecia muito aquela estante, mas lembro assim, ou talvez por causa disso mesmo. Fui mexer nos livros enrugados pela umidade, com as páginas tresandando inesquecivelmente. E a cada uma que eu folheava, essa exalação me trazia um arrepio no meio das costas e me deixava enlouquecida. Havia todo tipo de livro. Lembro bem de O Guarani, com Y, ilustrado pela figura de Peri, também com Y, que eu achava que mostrava um volume fascinante do lado esquerdo da tanga de Espanador, de Salambu, estampando uma mulata quase nua na capa. Dom Quixote de ceroulas, em meio a alucinações, uma coleção encadernada de Anatole France, se desmanchando. Tudo. Como seria a voz do meu bisa, João Ferdinando Bibiano Rafael, mandando enfiar ovos quentes na boca dos outros? Como seria? Sou fixada na fase oral. Fase oral canibalista, certamente. Adoro qualquer forma de ingestão. Nessa época, eu já estava bem fixadinha. Hoje isso é perfeitamente claro. Não sou chegada à psicanálise. Lá em casa, desde muito antes de Freud, com certeza, sempre se achou obsceno ficar contando intimidades e fraquezas a um estranho. Mas de vez em quando uso uma frase que aproveita o jargão dos psicanalistas. Acho que é meio inevitável na minha geração, não sei. Então, na falta de melhor observação, eu tenho certeza de que me encaixo nessa situação de fixada na fase oral. Passei anos sem entender nada, e a noção quebra meu galho, porque sempre achei gostoso ingerir, a não ser por via venosa, e veio continuando vida fora, apesar de hoje em dia estar um pouco blasé. Então eu ficava cheirando aqueles livros e tendo arrepios. Ainda cheiro, mas só livros velhos. E como disse, estou um pouco blasé. Deve ser coisa da idade. Certamente é a idade. Embora, é claro, eu não me considere velha. Mas já vivi quase 7 décadas. Alguma coisa sucede nesse tempo. Confusão. Estou fabricando uma tremenda mixórdia. Será que estou fazendo psicanálise? Pavor. Ouvido de aluguel, pavor. Bem, de certa forma, você é esse gravador, são ouvidos de aluguel. Sei lá. Deve ser coisa da idade.
Eu abomino a expressão terceira idade. Hipocrisia de americano, entre as muitas que já importamos. Americano é o rei do eufemismo hipócrita. Não suporto velho, velho mesmo, metido alegre. Velhice é uma desgraça, não traz nada que preste. Cortar tudo acima. Eu mesmo acho que não entendi nada do que eu acabei de falar. A gente fica a mesma e não fica a mesma. E chega, preciso botar alguma ordem nisso. E até os delírios precisam ser menos um pouco organizados ou sob algum critério. É preciso dar método à loucura? Mais ou menos, como Polônio falou da piração de Hamlet. This song is mad, but there is a method in his madness. Não foi isso que ele disse? Mais ou menos. Não, eu gosto de Shakespeare. Leio desde menina, mesmo no tempo em que não compreendia patavina. Aliás, será que eu compreendo hoje? Ninguém compreende nada, seja da vida, seja de Shakespeare. Ele morreu mais de 10 anos mais moço que eu, sem saber que ele era Shakespeare. Voltaire desancou Shakespeare. Todo mundo desancou Shakespeare. A vida. E chega. A vinda dele, o nosso encontro. Isso é que eu ia contar, para finalmente começar o depoimento. Sem frescura. Basta de frescura. A vida dele, eu posso dizer, sem nenhum constrangimento, foi meio violenta, ou bastante violenta, se você quiser. Ele brincava comigo e meu irmão Otávio. A gente gostava dele. Minha avó, de vez em quando, deixava que ele almoçasse com a gente. Mas ele era somente um dos negrinhos da fazenda, naquele bando de escravos que meu avô tinha. Não eram escravos oficialmente, mas de fato eram escravos. E a maior parte vivia satisfeita, fazendo filhos e enrolando meu avô. Figura interessante, meu avô peidão. Pena que eu não tenha tido a oportunidade física e psicológica de conviver mais com ele. Não havia como, embora ele gostasse de mim e eu dele. Acho que ele sabia que era enrolado o tempo todo. Acho que não. Ele sabia, mas claro que não ligava. Ele era uma postura pragmático, egocêntrica, ambulante. Não pôde mais exigir gente como ele, existir gente como ele, naturalmente.